Como é que você transforma uma memória de curto prazo, aquela informação que você acabou de obter na aula, como é que você transforma isso em longo prazo? Como é que você não esquece isso? Basicamente é o seguinte, o cérebro, todas as informações que a gente obtém ao longo do dia, né? O que você está ouvindo eu falar, o que você ouviu no consultório médico, a senha que alguém te deu para utilizar ali rapidamente, enfim. Tudo isso é, de certa maneira, armazenado numa parte do cérebro chamada hipocampo. Tem as imagens que vocês estão vendo para identificar mais ou menos a área do cérebro que eu estou falando, né? Para ficar mais fácil. Essa área, ela, portanto, ela tem algumas funções, e dentre elas, armazenar as informações que a gente obtém ao longo do dia. De maneira simples, é basicamente isso. Então, a aula que você acabou de ter, você está guardadinha no teu hipocampo, se você entendeu aquele conteúdo. Se você não entendeu aquele conteúdo, obviamente que aquela informação não vai estar no seu hipocampo. Estará, mas de uma maneira confusa, porque não houve um entendimento sobre aquele conteúdo. Portanto, a sala de aula é um local e um momento, portanto, sagrado, absolutamente sagrado, para que você consiga, todos nós, né, mas para que você consiga entender aquele conteúdo. Se não for em sala de aula, que seja em outro ambiente, né, numa aula que você esteja fazendo online, enfim, lendo um livro, já que você estuda para concurso por conta própria, enfim. É um momento que você toma conhecimento daquela informação, esse é um momento sagrado. Portanto, você deve sair de sala com entendimento sobre aquele conteúdo. E aí, esse conteúdo fica armazenado no hipocampo. Ao longo da noite, no sono, quando você vai dormir, é feito um download, digamos assim. Essas informações que estão no hipocampo, download, backup, tanto faz, elas ficam no hipocampo. Quando você dorme, numa fase do sono, chamada fase REM, nós vamos fazer um outro vídeo posteriormente explicando especificamente como funciona o nosso sono, nossas fases do sono e como elas são importantes para a consolidação de memória. Então, numa das fases do sono, fase REM, né, que no português seria algo do tipo fase dos movimentos rápidos dos olhos, alguma coisa nesse sentido, né? As informações que estão no teu hipocampo, elas vão para o córtex, a parte superior do teu cérebro. Mas o que o cérebro leva para o córtex? Porque tem coisas que a gente tem informação hoje e no dia seguinte você nem lembra o que aconteceu. Às vezes até à noite, mas no dia seguinte isso se perde de maneira praticamente irrecuperável, né? O cérebro leva essas informações para o córtex, aquilo que ele entende que é relevante. E o que ele entende que é relevante? Tem duas formas do cérebro compreender isso. Aquilo que te emociona, de uma certa maneira. Então, por exemplo, você é capaz de lembrar de uma experiência sua numa montanha-russa que você teve há 20 anos atrás. Mas você não é capaz de lembrar de uma experiência minha numa montanha-russa de 20 anos atrás, que eu te contei há 20 anos atrás. Ou seja, eu vou te contar isso, daqui a um tempo você vai esquecer, porque isso não te emocionou. Mas a experiência sua na montanha-russa te emocionou. Você vai lembrar, se você puxar da memória, você vai lembrar com quem você foi, qual o parque que foi, o que tinha naquela montanha-russa, né? Porque aquilo causa uma emoção. Portanto, o cérebro entende que aquilo é relevante e, à noite, nesta fase do sono, ela leva essa informação para a chamada parte do cérebro relacionada à memória de longo prazo. Pois bem, então o ensino, o aprendizado, o aluno, é muito importante que ele se emocione para que ele aprenda de maneira mais solidificada aquele conhecimento, aquele conteúdo.
Só que nem sempre é possível emocionar o aluno na aula, né? Eu, por exemplo, lembro da minha primeira aula de história do 5º ano, hoje é 6º ano, né? Era Homo sapiens sapiens, portanto, uma espécie de história dos hominídeos que o meu professor estava dando. E era um momento muito especial, porque era a primeira vez que eu tinha uma aula com um professor homem, era até então só tia, e eu ia ter o professor de história, outro de biologia, outro de matemática, outro de geografia, ou seja, era também a primeira vez que eu teria aula com professores de matérias distintas. Eu estava me achando um universitário já, e eu tinha 11 anos de idade. Então aquilo era um momento muito especial para mim. E por sorte minha, destino, enfim, chamemos do que quiser. Era história. Então eu lembro do quadro negro. E era realmente quadro negro, aquele quadro de giz. Isso me impactou com muita força, né? Isso nem sempre é possível. Então, às vezes, aquela piada que o professor coloca, às vezes até que ele... Às vezes, né? O professor solta um palavrão, um professor mais engraçado, você solta um palavrão e a turma ri e tal, dependendo da turma, claro, não pode ser com criança, mas assim, né? Com turmas mais velhas. Ele é proposital, ele é pedagógico nesse sentido, porque ele vai criar uma comoção emocional para que você compreenda melhor aquele conteúdo, né? Agora, como nem sempre é possível emocionar, uma outra forma do cérebro entender que aquilo é relevante é a repetição. Então, eu acabei de ter uma informação aqui, vou elaborar na minha cabeça formas de ver aquele conteúdo, fazendo exercício. No caso das humanas, dá para fazer mapa mental. Isso é outra coisa que nós vamos trabalhar aqui também, né? A elaboração de mapas mentais, transformar conceitos em imagens. Isso é importantíssimo para que a gente consiga criar memória sobre aqueles conteúdos, né? Se vocês puderem fazer isso, esse teste, peguem, acho que tem alguns sites, o Google Imagens provavelmente vocês identificam isso muito rapidamente. Vocês vão pegar aí um caderno, vocês vão pegar no Google e coloquem alguma coisa, caderno escrito, folha escrita, enfim. Vocês vão ver algo escrito e depois coloquem mapa mental. A forma como a gente enxerga e identifica as informações contidas no mapa mental são muito mais fáceis do que numa folha de caderno escrita de maneira linear, assim, né? É muito impressionante. O outro elemento relacionado a isso são os chamados fichamentos. Como ler um texto e assimilar aquele conteúdo, né? Isso que eu vou falar aqui talvez gere uma certa polêmica com outros colegas, né, que têm essa perspectiva, mas eu, por exemplo, não indico sublinhar nada. Eu indico fazer fichamento. E mais para frente eu vou falar sobre isso, né? Qual é a diferença do fichamento para outras técnicas, por que isso é importante. A minha vida na pós-graduação, no mestrado e doutorado, foi fazendo fichamento todos os dias, praticamente. Porque a carga de leitura, eu fiz em História das Ciências e da Saúde na Fiocruz, a carga de leitura é um negócio insano, né? Então, pois bem, vamos voltar aqui para a nossa reflexão. A partir da emoção ou da repetição daquelas informações vistas pela primeira vez no dia, o cérebro, de noite, nesta fase do sono, a fase REM, ele leva para uma parte mais superior do cérebro e fala, pô, isso é importante, porque o André viu isso muitas vezes ao longo do dia. Esse camarada fez 50, 30, 20 exercícios sobre aquele tema. Isso é importante. Vamos jogar lá para a memória de longo prazo.